Obrigado por ficarem até esse horário, né? Deve estar todo mundo com muita fome. Eu vou tentar passar um recado bastante rápido, porque eu estou querendo falar a respeito de um campo que os obstetras estão começando a entrar com a ultrassonografia, que é se deparar com um feto cardiopata no ultrassom e receber esse diagnóstico no consultório, depois do paciente fazer um morfológico ou até um eco fetal. E a pergunta é por que o obstetra tem que se preocupar com isso? Porque, na realidade, é uma incidência bastante alta, que ninguém tem ideia. Antigamente não se sabia dessa proporção, justamente porque muitos desses fetos morriam intraútero ou morriam logo que nasciam e ficavam sem diagnóstico. Mas hoje, com o eco fetal e os trabalhos mostrando, a gente sabe que é a anomalia congênita mais comum do recém-nascido. É 1 em cada 100 nascidos vivos. Para vocês terem uma ideia, é tão comum como a síndrome de Down, né? Quantos bebês vocês fazem parto ou nascem por cesárea que tem síndrome de Down? É a segunda causa mais comum de morte em menores que 1 ano, segundo o Sistema de Informações do Ministério da Saúde. Porém, ela é bem pouco diagnosticada. Mais de 30% dos cardiopatas críticos, eles saem da maternidade sem diagnóstico. E aí eles evoluem para choque, hipóxia grave ou óbito. Ou chegam extremamente graves aos hospitais, e às vezes sem hospitais que tenham condição de qualquer tratamento, porque exige um tratamento bastante especializado. O problema é tão sério que, há alguns anos atrás, 3 sociedades, a brasileira de cardiologia, a de hemodinâmica e a de cirurgia cardiovascular, se uniram para reduzir a morte de crianças portadoras de cardiopatia congênita. E se sabia que cerca de 24 mil crianças com cardiopatias congênitas nascem a cada ano no Brasil. São 24 mil por ano, todos os anos no Brasil. E algumas vezes é possível, né? Muitas vezes, detectar doença no intraútero. Logicamente, esse problema tão grave foi abordado com a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, mas nada foi feito. E havia necessidade de 16 mil crianças que nascem com problema no coração e que morrem a cada ano na fila, porque ficam aguardando uma cirurgia que a salvaria. Só que a gente tem muito pouco cirurgia, né? Então, para vocês terem uma ideia, para a gente trazer isso para a nossa realidade do Rio de Janeiro, nós temos em torno de 217 mil crianças nascendo por ano, talvez vocês saibam isso até mais do que eu, peguei isso aqui com a Secretaria de Estado. 1.300 necessitam fazer uma cirurgia cardíaca e 480 no período neonatal. É isso que a gente tem, 500 crianças que nascem todo ano precisam ir direto para a cirurgia cardíaca logo nos primeiros dias de vida. Então, por isso, o nosso serviço, que é perinatal, idealizou um centro de atendimento ao recém-nato cardiopata. É uma especialidade complexa, a gente não tem centros de treinamento no Brasil, nós na realidade precisamos fazer treinamento lá fora, porque é uma coisa que, tirando São Paulo, né, o HCOR, tem muito poucos centros que a gente consiga fazer esse treinamento, essa especialidade em cardiointensivismo pediátrico. Então, na realidade, nós, por sermos precursores, somos as pessoas que estamos treinando todo mundo nesse aspecto, no Brasil inteiro, eu diria assim. E a gente tem andado em direção também à pesquisa, né, para conseguir, por ser uma coisa de ponta, exatamente o contrário da sífilis, né? A gente tem que andar também nessa evolução de ponta, embora seja bastante triste a gente avaliar que ainda coisas, né, tuberculose,
lepra, sífilis. É muito triste a gente saber que a gente tem tudo isso aqui ainda no Brasil, mas nós temos que andar. E a gente tem um centro que estamos comparando com os grandes centros, inclusive o Children's Hospital de Boston, que era um dos maiores de cirurgia cardíaca do mundo, né, com 98% de sobrevida, o de Filadélfia com 96,7%, e a gente está com uma sobrevida de 94%, que a gente considera muito bom, sabendo que a gente tem um pouco menos de recurso do que eles têm lá fora, né? Coração artificial, etc. Então, o nosso centro já tem mais de 2.500 cirurgias realizadas, nós fazemos mais ou menos 30 cirurgias por mês, e nós operamos todo grau de complexidade. Os pacientes mais complexos sempre são direcionados para a gente por ter uma equipe mais formada para o alto grau de complexidade. A nossa equipe, temos uma equipe de cardiointensivista, de cirurgia cardíaca, integrada à neonatologia, ao diagnóstico fetal e à obstetrícia. Porque o nosso objetivo é que com essa integração a gente já consiga que o obstetra traga o paciente já com diagnóstico fetal e a gente comece a atuar já daí. Porque hoje em dia tem até intervenções intraútero, né? Então, um diagnóstico bem feito intraútero, né, um eco fetal por quem domina as cardiopatias, que isso é importante. A gente tem muito obstetra que faz ultrassom e faz muito bem, consegue detectar, às vezes, coisas no coração, não com a especificidade de um cardiopediatra, mas ele consegue definir que não tem uma aorta, que não tem uma artéria pulmonar, que tem um ventrículo só, então isso já ajuda bastante. E a partir daí, então, esse paciente vai para fazer um eco com um cardiopediatra que faz ultrassom fetal, né? Então, o que acontece quando esses pacientes não têm o diagnóstico da cardiopatia no período neonatal, que pode acontecer, porque às vezes ele nasce num lugar que não tem um cardiologista disponível, isso também é bastante comum, né, principalmente em serviço público, e às vezes não tem o eco fetal detectando essa cardiopatia. Então, esses pacientes, eles fecham o canal arterial, pode obstruir totalmente uma aorta ou uma artéria pulmonar. Isso é praticamente morte para o bebê. Então, eles chegam aos hospitais muito graves, fazem hipóxia grave, fazem choque, e isso pode deixar, mesmo que eles sejam atendidos imediatamente e vão para a cirurgia com urgência, etc., eles podem sofrer uma lesão cerebral isquêmica, falência de múltiplos órgãos. A cardiopatia é responsável por 10% dos óbitos infantis, não dá para a gente ignorar isso. E aumento da morbidade e mortalidade no pós-operatório, porque uma coisa é a gente receber um paciente que o obstetra já sabia, a gente programar o nascimento, já recebê-lo, colocar na UTI, iniciar o prostim, programar a cirurgia. Outra é receber um doente que chega saturando 20, 30, já com lesão isquêmica, já com insuficiência renal. É completamente diferente o resultado cirúrgico. Além disso, a gente tem uma grande dificuldade no diagnóstico, mesmo em centros sem treinamento específico. Então, assim, vários trabalhos já mostram que se o paciente, o bebê nasce numa maternidade que não tem um pessoal especializado, a dificuldade de dar o diagnóstico é bastante grande. Mesmo tendo sido obrigatório agora o teste do coraçãozinho, né, que é colocar o oxímetro no pezinho, na mão, a gente ainda vê muita dificuldade em ser diagnosticado. Então, o exame, normalmente, ele deve ser feito por um pequeno time, médico ou enfermeira bem treinado e que saiba o que fazer caso suspeite da cardiopatia. Tem que haver uma boa comunicação entre obstetras, neonatologistas e a unidade cardíaca. Então, cirurgias bem planejadas, obviamente, dão melhores resultados.
uma gestão com protocolos, com rotinas, faz com que a gente até diminua o custo. Nós começamos a operar o SUS e a gente teve que fazer uma redução de custo para conseguir atender alguns pacientes de SUS também. E a gente sabe que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, cirurgia cardíaca pediátrica tem centros específicos, né? Tem um em cada estado, ou no máximo 2, e não pode ser uma coisa que pode abrir em qualquer maternidade, em qualquer hospital, pelo seu grau de complexidade. Então, aqui a nossa distribuição de pacientes mostra que a gente atende, a maior parte deles que são os prematuros, recém-nascidos e pacientes até 1 ano de vida. A nossa grande maioria são pacientes mais novinhos, menores, né? Enquanto outros serviços, às vezes, querem que o paciente chegue a 4 quilos para operar, a nossa grande maioria de pacientes está abaixo de 4 quilos. A gente tem um grau de complexidade bastante alto, uma infraestrutura que a gente precisa ter para a sobrevida desses pacientes. E todos os tipos de cirurgia são feitos, inclusive essa cirurgia de Norwood-Sano, que é uma cirurgia para o bebê que nasce sem a metade esquerda do coração, ou seja, a metade principal, né, do coração. Aqui tem, o paciente nasce sem ventrículo esquerdo, sem aorta, e essa patologia é uma patologia que até poucos anos atrás era 100% de mortalidade, e nós começamos há 9 anos a fazer uma técnica desenvolvida em Boston, e nós somos um dos 3 serviços no Brasil que tem uma mortalidade ainda um pouco alta, em torno de 40 e pouco, mas é melhor do que 100%. Né? Nós começamos, então, em 2009, através de um convênio com o SUS, também atender algumas crianças. Esse programa, infelizmente, ele está um pouco complicado por causa da situação do Estado, mas a gente continua atendendo de qualquer forma, né? A gente tem, obviamente, uma satisfação grande das famílias, principalmente essas famílias mais pobres. E a gente pode dizer que perinatal mudou a história da cardiopatia no Rio de Janeiro, porque eu, como médica de serviço público do Hospital dos Servidores também, eu fui chefe da cardiologia pediátrica ali durante muitos anos e vi muita criança morrer no ambulatório de cardiopatias simples, né? Eu sabia que se eu levasse lá para o meu serviço da perinatal, eu salvava e tinha que ver as crianças morrerem. Então, eu fui uma das que brigou muito por esse programa do SUS para atender essas crianças. E a gente só queria mostrar para vocês o quanto é importante essa integração e um pouco do nosso serviço, que eu sei que muita gente desconhece, e esperar que cada vez haja uma integração maior entre obstetrícia e cirurgia cardíaca pediátrica. Muito obrigada.